Eu quero compartilhar com você hoje um texto muito instigante da Palavra de Deus, que está no livro de Tiago, no 2º capítulo, o versículo 19, em que ele diz o seguinte: Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Deus existe. Isso é verdade. Isso é fato. A gente pode afirmar que a existência de Deus é uma verdade primária. E para ser uma verdade primária, é necessário que este conceito seja universal, o que de fato acontece com a existência de Deus, em qualquer lugar da face da Terra e em todos os tempos da história da humanidade, sempre entendeu-se e acreditou-se na existência de um ser superior, que cria e que sustenta todas as coisas. A verdade da existência de Deus é também uma verdade necessária, pois as mais difíceis e profundas perguntas que a humanidade pode fazer, as do tipo de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, essas perguntas, dentre tantas outras, só podem ser respondidas em Deus. E a existência de Deus é também uma verdade autoevidente. Ela não precisa de provas, ela não precisa ser testada num laboratório ou ser desenvolvida com profundos argumentos em inúmeros livros, porque Deus existe e a sua existência é autoevidente. Porém, nós vivemos dias em que o número daqueles que se dizem ateus tem crescido muito. Há muitas pessoas que acham que Deus não exista, que entendem que isto é uma verdade, acham que a ideia de Deus é uma invenção humana, algo que foi criado um dia por alguém para intimidar as pessoas ou para qualquer outra coisa. O fato é que o número daqueles que não acreditam em Deus tem crescido muito nos últimos tempos. Mas não é essa uma questão que eu queria comentar com você hoje. O que eu queria chamar a sua atenção é que, além do número de ateus teóricos, vamos dizer assim, ter crescido bastante, o que tem acontecido também nos nossos dias é que existem aquilo que nós podemos chamar de ateísmo prático. O que seria isso? Seria as pessoas que dizem acreditar em Deus, sabem que Deus exista, mas na realidade no seu dia a dia vivem como se Deus não existisse. E como nós muitas vezes, quem sabe, não tenhamos caído nesse erro, não tenhamos falhado nesse aspecto. Porque nós acordamos cedo para resolver o nosso dia e vamos dormir muitas vezes já à tarde da noite e passamos todas aquelas horas daquele dia sem falar uma vez sequer com Deus. Não dirigimos o nosso pensamento a Ele. Nós cometemos falhas, nós pecamos durante o dia e aquilo, quem sabe, não nos incomode de forma alguma e nós não pedimos perdão a Deus. Nós paramos para almoçar, nós paramos para jantar, para fazer um lanche, e o nosso pensamento não vai em gratidão a Deus por não deixar aquele alimento nos faltar. Nós temos muitas vezes que tomar algumas decisões importantes, as quais destinarão toda a nossa vida dali para frente, e nós assumimos o risco de tomar essas decisões, de assumir algumas posturas, sem antes colocar aquela questão diante de Deus, sem antes perguntar a opinião de Deus, sem antes querer saber o que é que Deus acha daquilo que a gente está pensando, planejando e pretendendo fazer. Este é um ateísmo muito perigoso. A gente acredita que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Crer em Deus é muito importante. Aliás, é a coisa mais importante da vida. Mas viver acreditando que Deus exista, viver colocando a nossa vida nas mãos desse Deus e viver conversando com esse Deus todos os dias é igualmente muito importante. Você crê que existe um Deus? Você faz bem. Mas os demônios também creem e os demônios tremem. Que possamos ter a consciência de que Deus está conosco o tempo todo, de que nós precisamos conversar com Deus também o tempo todo. Longe de nós o ateísmo prático, que possamos viver, crer e saber que Deus existe e que está conosco o tempo todo. Que Deus te abençoe.